Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos a palavra nas epístolas que o apóstolo Pedro escreve à igreja. Em primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 também. 1 Pedro, capítulo 1. Glória a Jesus. Vamos iniciar com a ajuda de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, os dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, e se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, há mais, no qual não havendo agora, mas crendo, em vos alegrais com o gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando a que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esses versos. Amém. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito de Deus, enaltecia a grandeza, a misericórdia, a bondade de Deus, dizendo: bendito é esse Deus. Bendito é esse Deus que nos gerou de novo para esta viva esperança de Jesus Cristo pela ressurreição dos mortos. Esse Deus que do nada e do que a humanidade não sabia, enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para trazer à humanidade uma nova vida depois da ressurreição. A ressurreição ainda ela não havia, mas os israelitas e os hebreus criam na ressurreição. Eles esperavam que um dia Deus traria ao mundo a ressurreição para a humanidade. E isto os irmãos encontram em algumas falas, quando Jó falou da ressurreição,
Quando mesmo Maria, no dia que o Senhor ressuscitou Lázaro, ela disse essas palavras: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar. Por que disse? Porque tinha lembrança, ou tinha alguma esperança, de que a ressurreição, um dia, Deus ia trazer ela. Jó falou até de um modo assim escrito, falando: oxalá tu me escondesse na sepultura, e quando passasse a tua ira, tu me chamasse. Dizer, quando passar a tua ira, a sentença que deste em Adão, que ele para o pó voltaria e dali não sairia, se passar esta tua ira, me chama, eu estou na sepultura e eu te responderei. Glória a Deus. Cria numa ressurreição. Mas a ressurreição foi trazida aqui, Pedro louva isto aqui, pela viva esperança com Jesus Cristo, pela ressurreição dos mortos, de dentre os mortos, e todos os mortos, de dentre os mortos, sairão aqueles para a ressurreição. Quem trouxe essa ressurreição foi nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a própria ressurreição. E Ele falou: eu sou a ressurreição. E Ele é o princípio, o primogênito da nossa ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Muitos ressuscitaram nos dias de Elias, nos dias de Cristo, até o filho da viúva, até Lázaro, até a menininha de 12 anos, até nos dias de Eliseu, até nos dias de outras passagens que tem ressurreição. Todos aqueles que ressuscitaram por um tempo, mas depois tornaram a ir à sepultura. Terminou a vida. A ressurreição era momentânea, era por um espaço de tempo. Mas a ressurreição de Cristo, e o que Cristo trouxe, é uma ressurreição eterna. Que Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E isso Ele trouxe para a humanidade toda. Todos que creem em Cristo, Ele mesmo disse: os que creem em mim não morrem, dormem. E quem dorme, está nitidamente claro de se entender que quem dorme não está morto. Morto é morto. Quem dorme está vivo. Nós não deitamos ontem, não acordamos hoje, por quê? Estamos vivos. Nós dormiremos. Dormindo, iremos à sepultura. Aleluia. Para um lugar no paraíso, descansar. Quando soar da trombeta da volta de Cristo, nos levantaremos. Ao soar da trombeta, acordaremos para outra vida, porque essa vida já foi. Outra vida com Cristo. Por que ressuscitaremos? Porque temos Cristo, que é a ressurreição. Por isso que ele falou em Marcos, disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E por quê? Mas parece que a palavra é tão dura. Se não creu, já está morto, acabou, está condenado? Não. É escolha dele. Se você quer salvo, quem crer e for batizado será salvo. Você escolheu ser salvo, ter o Cristo, ter vida eterna, você tem. Se você não quer, fica na morte. É a opção, é a escolha. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Que todos os que creem em Cristo
sai da região da morte e vem para a região da vida. E os que ficam sem Cristo continuam na morte e na sentença que a Jó falou, quando passar a tua ira. Para aquele que fica no pecado, a ira não saiu. Aquele que crê, fala a palavra de São João, aquele que crê tem vida eterna, mas aquele que não crê não tem vida eterna, permanece na morte, que é a não ressurreição. Então Pedro, quando lembrou dessa grande obra, que ele teve a oportunidade de andar junto com o Senhor Jesus e ver, e ele também foi um dos primeiros a descobrir, podemos assim, descobrir não seria a palavra tão exata, perceber, entender, e o Senhor, melhor, revelar-se, que Jesus era o Cristo. Isso foi uma revelação de uma grandeza muito enorme. Por quê? O Senhor mesmo perguntou: que dizem os homens que eu sou? Um diz que é Jeremias, outro Elias, outro João Batista, um dos profetas antigos ressuscitou. E vocês o que dizem? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quando falou isso, a descoberta e a revelação foi grandiosa. Foi grandiosa. Quando falou isto. Mas quando o Senhor ouviu isso, alegrou-se. Pedro, como você entendeu quem eu sou? Pedro, como você descobriu isso? Esta revelação para ti, agora vou te revelar uma coisa. E falou para Pedro: Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra, você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que era o Cristo dele mesmo. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus. E ainda disse para Pedro: mas a ti, Pedro, tenho uma coisa para te revelar. Eu te darei a chave do reino do céu. Deu para Pedro a palavra, deu para Pedro a chave para abrir a porta do Evangelho para o mundo. Pedro, o Senhor se serviu dele, presidir a Assembleia de Jerusalém. O Senhor deu a ele a graça de abrir a porta da palavra para o gentio. Os judeus não queriam, mas Pedro disse: eu não podia negar a água para aqueles que queriam se batizar, porque Deus já tinha dado o Espírito Santo para eles. Se Deus não negou o Espírito, não posso negar a água. A chave. Pôs a chave na sua boca, a palavra da pregação. No dia de Pentecostes, havia povo de todas as partes da terra reunido. Em um dado momento, veio um vento veemente e selou, batizou. O Senhor se agraciou de derramar o seu dom sobre o povo, e eles falavam em línguas estranhas. Para aquele que falava, para aquele que ouvia, estava anunciando o Cristo e a salvação. Povo de terra longínquas, povo que, línguas que eles não sabiam o que falavam e nem entendiam o que falava, mas comunicava com outro a salvação. E o povo então ficou assustado. Aquele milagre, aquela obra, balançou o coração de quase todos. E eles mesmos chegaram aos apóstolos e diante disso, o que faremos? Disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e receberei o dom do Espírito Santo e sereis nova criatura. Olha,
o poder se derramou sobre Pedro. E ele, o apóstolo onde nós lemos aqui, teve tete a tete com ele, cara a cara, junto com ele, era o próximo, era o que estava mais perto. Também teve algumas coisas que não são tão favoráveis à sua conduta, mas era o mais pronto, era o mais solícito, é o que mais tinha prazer de ver e defender o Senhor. Falou, se alguém chegar perto de ti, eu defendo. Passou a mão na espada, cortou a orelha de alguém. Por quê? Ele não entendia tanto do espírito, mas no físico ele diz, ninguém toca no meu mestre. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, queridos irmãos, era um apego que ele tinha pelo Senhor, de que ninguém podia falar nada. Ninguém podia chegar perto dele. O Pedro era o protetor. Pedro estava ali ao lado. Bendito o nome santo do Senhor. E dessas aproximação dele, dessa vontade de servir, dessa vontade de proteger, dessa bondade, prazer de atender e ajudar o Senhor revelou coisas. E chegou aqui ao ponto que quando ele meditava na graça de Cristo e no poder de Deus que tinha a humanidade recebido, ele não teve dúvida. Soltou uma voz do fundo da alma, podemos até imaginar, gritando ou até falando com voz mais alta: bendito seja esse Deus que nos gerou de novo, pela esperança de Jesus Cristo de entre os mortos. Bendito o nome santo do Senhor. E ele disse, com sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nós éramos gerados, estávamos nesta vida, mas na vida trazida pela carne e sangue, veio Cristo e disse, agora vocês vão nascer pelo poder de crer na minha palavra. Que ele disse para Nicodemos, Cristo disse, Nicodemos, você quer ver o reino do céu? Necessário te é nascer de novo. Nicodemos, eu tenho que tornar no ventre da minha mãe? Não, que é nascido da carne é carne. Tem que nascer agora diante de Deus. Esse corpo teu que você tem, é essa vida que você tem. Agora, se você nascer da água e do Espírito, sendo batizado, crendo em Cristo, você tem a outra vida. Esta vida que você tem é daqui da terra. Agora eu vou te dar uma outra vida que é do céu. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, imaginem isso aqui é para meditar. Isso aqui é para afundar nesse assunto aqui e começar a curtir. E começar a degustar. Como é que Deus, irmão, foi olhar para a humanidade, enviando Cristo, fazendo toda essa mudança, anulando o homem terreno e dando força ao homem espiritual, cobrindo e perdoando a humanidade do erro de Adão e trazendo em Cristo nova vida. Quem que imaginava? Outra coisa maravilhosa é ele enviar o seu filho ao mundo. Não tinha um cordeiro, não tinha ninguém na terra capaz de perdoar ou ajudar ou interceder ou ir a sacrifício puro diante de Deus, não tinha. Lá vai o Cristo. Então ele diz na outra palavra, ele diz, não achei um sequer, todos se fizeram inúteis. Não achei um sequer, todos se fizeram inúteis. Mas ele achou um cordeiro, o único que ele tinha. Lá vai, o meu único, unigênito filho, vai para salvar. Bendito seja, ele diz, vem, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo. Por isso que Paulo escreve às igrejas,
Pedro também escreve: como meninos, todo aquele que vem para a graça de Deus é tratado, é olhado, é cuidado como criança recém-nascida. Como menino novamente nascidos, dizia Pedro, desejai o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo. E depois completava: se é que provaste que o Senhor é benigno. A Ele, Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas por Deus ela é eleita e preciosa. Preciosa para todo aquele que nele crê. Para Cristo é rocha de escândalo. Para alguns, Cristo é condenação. Para uns, Cristo é fogo eterno. Para a multidão, Cristo é vida eterna. Cristo é a glória do Pai. Santo é o Filho de Deus. Bem-aventurado aquele que creu e serve a Deus de coração. Cristo te dá medo? Para alguns, Cristo é medo. Para alguns, Cristo é terror. Mas para aquele que creu, Cristo é salvação. Cristo é vida eterna. Por isso que Pedro levantava a sua voz e dizia: bendito seja esse Deus. E essa é uma coisa incalculável. Ele dizia para a herança, e lá em cima ele diz: eleito, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência é alguma coisa assim. Aquilo que não passou na mente do homem e na mente do ser humano, coisas as escondidas, infinitas, insondáveis, incalculáveis, eis aqui a palavra, irmão, segundo a sua presciência, que só Ele tinha, elegeu nós. Querido irmão, irmã, o irmão não está na graça de Deus, porque é o teu sobrenome, a tua família, ou alguma coisa mais que te trouxe aqui, por algumas amizades. Estás aqui porque Deus te elegeu. Eleito segundo essa presciência. Tanto é que Deus manda esta palavra nesta manhã, coisa que a irmã não imaginou, e o irmão não imaginou. O nosso nome, o nome dos que vão ser salvos, estava escrito no livro da vida, ainda antes da fundação do mundo. Ainda antes da fundação, você não tinha vindo no mundo, nem eu, nem ninguém. A presciência escreveu, ficou selado. A morte, na morte de Adão, selou, fechou o livro. Lá no Apocalipse, quando João viu um livro e disse o anjo, sabe esse livro? E João chorava. E disse o anjo, ninguém é digno de abri-lo, mas de repente vem alguém, o Cristo, o leão da tribo de Judá, se apresentou e disse, esse pode abrir. Esse pode abrir, porque ele venceu a morte. Ele venceu. Abre o livro da vida. Foi aberto e a misericórdia esparramou pelo mundo, pelo que Cristo falou. João, na ilha de Pátamo, eu tenho comigo a chave da morte e do inferno. A porta que eu abri, ninguém fecha. A que eu fechar, ninguém abre. A salvação está determinada. A vida eterna chegou. Então, ele abriu o livro da vida e encontrou o nome de um, o nome de outro,
segundo a presciência de Deus, já estava marcada lá atrás. Lá atrás já estava marcado teu sobrenome, irmão. Qual é o teu nome, meu irmão? Qual é o teu SIC, irmão? Onde você mora, irmãzinha? Ele te conhece e nos conhece, ainda dentro do ventre da nossa mãe. E aqui antes do ventre da mãe, é antes da nossa geração de pai, mãe, avô, tataravô existir, nós já estava lá. Crê nisso? Você crê nisso? Pelo que Paulo escreve aos Gálatas dizendo, que todos sabem a vida de Paulo, Saulo, perseguidor da igreja, mas ele escreve aos Gálatas, mas quando aprove a Deus em me chamar, porque ele me conhecia desde o ventre da minha mãe, perseguidor, matou Estevão, consentiu na morte do justo e de um homem sincero, mas o nome dele estava lá. O nome dele estava lá, não dá para anular. E disse Deus para Moisés, Moisés, não se coloca em xeque comigo. Moisés disse, perdoa o povo se não risco o meu nome do livro da vida. O que é que Deus disse? Moisés, não entra em xeque comigo, não venha bater de frente. Moisés, o teu livro está escrito no livro da vida e eu não riscarei. Escuta, não me fala mais nisso. Eu não quero que você me afronta. Aleluia. Glória a Jesus. Essa grande riqueza que descortinou na mente de Pedro foi uma abertura enorme, quase igual àquela, irmãos, que quando fala lá em Romanos, ó fonte da ciência e da sabedoria eterna, quem foi o teu conselheiro? Inescrutáveis são os teus caminhos, os teus juízos, quem pode sondar? Paulo, naquela hora, é um outro derramamento do Espírito sobre os homens que Deus se usa e que Deus se usou naquela hora. Paulo sentia, porque ele escrevia naquela parte sobre o futuro de Israel. Israel que não serviu tanto, cortou o ramo da oliveira, enxertou a outra oliveira brava. Oliveira brava vingou, deu fruto, foi aceito, que é o gentil. Que é o gentil, oliveira brava. Deu gentil, deu fruto. O gentil, antes de ser enxertado na oliveira, era uma árvore e que produz azeitona, mas porém a azeitona brava, amarga, não serve para o mercado. Indesejável, não havia comércio. Mas quando foi enxertado na oliveira, no tronco da oliveira natural, aquele enxerto, pegando a seiva da árvore da oliveira natural, da verdadeira, ela produz bom fruto. Então, a saúde e a produção não é do galho, é do tronco em quem ele está ligado. O galho está ligado. Então, Paulo falava para o gentil, ó gentil, cuidado, Deus cortou o ramo natural para te enxertar. E agora você está enxertado na oliveira verdadeira, na natural. Você está produzindo fruto, mas também tem coisa. Não te glorie, não te faça mais, seja humilde, porque se ele cortou o ramo natural para te enxertar, cuidado que ele também pode cortar a ti. Olha, falando para nós, pode cortar a ti.
Então disse Paulo, de sorte que o fruto que você dá, falando para o gentio, o fruto que você dá não é glória do teu galho, é do tronco em que você está ligado. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando essa iluminação veio na mente dele, que discorre mais outras coisas mais ali, ele disse, só Deus, bendito é esse Deus, quão inescrutáveis e insondáveis são o teu caminho, que profundidade, que ciência, que amor, que arrumação, que plano, que mistério, como pode ser isso? Só o eterno. Então, nesta manhã, esta palavra que Deus manda, eu creio que os irmãos ouvindo alcançarão algum benefício desta palavra e servirá de luz para nós servirmos a Deus. Hoje somos novamente nascidos. Antes éramos nascidos na carne, hoje somos nascidos também no Espírito, que na segunda carta de Pedro ele diz, bendito é Deus que nos fez participante de todas as riquezas de Cristo, tanto desta vida como da vida futura. Da vida futura, as virtudes de Deus estão em nós. Então, irmão, pelo Espírito do homem e desta vida, nós entendemos as coisas desta vida. Agora, quem quer entender as coisas de Deus, precisa buscar o Espírito de Deus. A palavra fala, o tal é o homem. Pelo Espírito do homem, entende as coisas do homem. Mas quem entende as coisas de Deus, só aquele que tem o Espírito de Deus. Então, por esta palavra nesta manhã, é bem possível que Deus dê o seu Espírito para muitos que estão ouvindo aqui presente e às distâncias também. Perceba dentro do teu coração por esta palavra que Deus te gerou, Deus te fez eleito. Não te faça menor, nem se ache infeliz em momento nenhum desta vida. Você é feliz, você foi escolhido. Quem tentar acusação contra ti, Deus te defenderá. Avancemos. Nosso lugar não é aqui, é uma outra pátria. Nos gerou de novo para essa viva esperança. E ainda fala, essa fé, essa esperança está guardada na virtude de Deus. E ainda fala para nós, é uma fé que não pode murchar. O crente não tem que ter um picolai aqui, rasteiro, lá no céu e lá no rodapé. Para com isso. Sirva a Deus todo dia, toda hora. Vem no culto sempre, ora sempre. Não é agora vou orar, agora estou triste, não oro mais, vou largar tudo. Esses altos e baixos não levam a nada. Sirva a Deus numa linha ascendente. Cada dia melhor. Não se desanime. Onda vem, onda vai. Situações vêm, situações vai. Tudo passa. E a palavra de Deus permanece para sempre. Então, Deus seja louvado. Amém. Antes de sair, ajude esse canal a crescer. Se inscreva agora e deixe seu like nesse vídeo. Através do seu like, que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim, a palavra de Deus alcança mais corações. E se você lembrou de alguém, durante essa palavra, compartilhe agora mesmo esse recado de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente se encontra no próximo vídeo.